Irmãos, uma advertência para você que ainda não conhece direito as Escrituras. E muitas vezes você fica se perguntando por que acontece isso, por que acontece aquilo, por que tantas enfermidades, por que tantas tragédias. A palavra de Deus diz que as guerras procedem do nosso coração. Então, as guerras, as contendas, as enfermidades procedem do nosso coração. O Senhor Jesus estava falando no capítulo 17. Ele estava falando no capítulo 17 do livro de Lucas, no versículo 36. Jesus estava dizendo as seguintes palavras: duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram os discípulos: onde é isso? Aí Jesus responde: aonde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. O que é um abutre? Abutre nada mais é do que uma ave rapina que se delicia, que se alimenta de um corpo morto, de algo que está morto. O abutre é o urubu, o corvo, muitos conhecem, de vários nomes, mas essa espécie de abutres são os carniceiros, os que devoram corpos mortos. E nessa palavra que Jesus fala, onde tiver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Só que aí você pergunta assim, mas o que tem a ver com nós essa palavra? Tem muito a ver. Quando uma pessoa não tem o Espírito Santo na sua vida, um espírito maligno domina. Lembramos daquela passagem de Saul, que a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e habitava nele um espírito de um demônio, um espírito imundo, que tirava a paz, tirava o sossego, ele vivia deprimido, como a medicina fala, vivia na depressão, mas na verdade era opressão. Essa palavra depressão é uma palavra científica. Seja bem, estou sendo bem claro com você. Não estou desmerecendo a ciência, nem os médicos, mas eles colocaram esse nome, opressão. Por quê? Porque a pessoa começa a ter pensamentos frágeis, fracos, e começa a se deprimir, a pessoa começa a entristecer e vai sendo oprimida. Aí, o que a medicina diz? A pessoa entrou em depressão, está em depressão. Tudo bem. Mas o real motivo, a real causa dessa palavra depressão é opressão. Por quê? Porque o espírito imundo se aloja na vida da pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor já se afastou. A pessoa abandonou os caminhos do Senhor, a pessoa não vai para uma igreja, a pessoa não segue os ensinamentos de Cristo. Aí, como o próprio Jesus disse, aonde haverá um cadáver, os abutres se apoderam, se reúnem. Onde tem um cadáver espiritual, uma pessoa morta espiritualmente, que ela não se importa de buscar de Deus, ela não vai para a igreja, ela abandona tudo, ela quer viver uma vida regalada, como se diz, na libertinagem, livre de tudo, não quer compromisso com nada, com Deus. Aí quem é que entra? Os abutres, os demônios, os espíritos imundos. Aí o que na vida espiritual esses espíritos fazem? Provocam essa opressão, a pessoa vai ficando deprimida, a pessoa vai definhando, ela vai tendo uma opressão nos pensamentos, na sua autoestima, vai caindo tudo.
E aí começa a enfermidade. Porque uma pessoa, quando ela está sendo oprimida, o espírito imundo vai oprimindo, essa opressão, ela vai atingir os órgãos vitais das pessoas. Começa a ter problema na digestão, na pressão sanguínea, nos ritmos do coração, começa a se descontrolar. E aí pode causar, quando que a tristeza é muita, pode causar, quando atinge o aparelho digestivo, atinge o fígado, pode provocar um câncer. Ah, pastor, agora você vem querer me dizer que agora o câncer é por causa desses espíritos imundos. Claro que é. E eu provo para você, está aqui, ó, na palavra de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 4, ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus morreu na cruz para sarar as nossas enfermidades, tanto espirituais como carnais. Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Então você acha que Jesus, quando não se agrada de alguém, ele lança uma enfermidade? Não. Jesus não, Deus não lança enfermidade em ninguém. Mas o que acontece? Um cadáver, um corpo morto, os abutres se ajuntarão. Então, o que na vida, levando para a vida espiritual? Uma vida espiritual morta, pessoa sem a presença do Espírito Santo na sua vida, os demônios se alojam. Aí, pela permissão de Deus, não é que Deus lança a enfermidade, mas Deus permite, já que você não me quer, você não me aceita, você não quer andar nos meus mandamentos, eu te deixo livre. E quando eu estou livre, vamos ver o que diz no livro de Mateus, no capítulo 12. Mateus capítulo 12, você vai ver se isso que eu estou falando tem fundamento bíblico ou não tem. Como nós vimos ali em Isaías, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, não era para eu ter enfermidade. Mas por que a enfermidade me alcança? Infelizmente, muitas pessoas dizem, mas eu já vi muito pastor morrer de câncer. E daí? Porque a pastor acha que é perfeito? O único que foi perfeito foi Jesus Cristo. O único nessa terra perfeito foi Jesus Cristo. Mas ninguém. É isso que você tem que entender. Veja o que diz aqui em Mateus capítulo 12, no versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde eu saí. E voltando, acha desocupada, varida e adornada. Quer dizer, o espírito imundo voltou para essa casa. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Ficou limpa a casa, não sem pecado nenhum. E nesse momento, o espírito imundo teve que se retirar. Por quê? Porque Jesus pagou o preço. Mas daí ele diz assim, ó, voltarei para minha casa de onde eu saí. Por quê? Porque ele considerava a casa dele. O meu corpo, o teu corpo, ele considerava a casa dele. O diabo precisa de um corpo para confrontar o próprio Deus. Então veja o que ele diz aqui, no versículo 44. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varida e adornada. Está limpa. Pronto. Jesus já não está mais na vida, no coração dessa pessoa, porque essa pessoa não se comprometeu com Deus. Ela não seguiu os ensinamentos, não seguiu, não obedeceu
aos mandamentos do Senhor, então a casa ficou varrida e ornamentada. Não tem mais ninguém, não tem mais o Espírito de Deus habitando ali. Aí diz ele assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Por que o espírito imundo consegue entrar? Porque a pessoa se afastou de Deus, ou porque a pessoa não segue os mandamentos do Senhor. Jesus pagou o preço, nos libertou de tudo. Nos libertou das trevas, nos libertou do pecado, nos libertou das enfermidades. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Mas eu não dei atenção para isso. Eu não me envolvi com a palavra de Deus. Eu não dei seguimento ao Senhor Jesus, aos mandamentos dele. Então, o espírito imundo, tendo um corpo morto espiritualmente, se ajuntam os abutres, os demônios. E aí vem as enfermidades, aí vem os problemas, vem os casamentos destruídos, vem a traição, vem o divórcio, vem um monte de coisa errada, enfermidades, negócios desabam tudo. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se afastou dali. Porque a pessoa não quer nada com Deus. Então os abutres se ajuntam. Por isso que Jesus disse para os discípulos: onde tem um corpo morto, os abutres vão se reunir. Onde tem uma pessoa rebelde que não aceita o evangelho, mas não, eu tenho a minha religião, não vou mudar, ela não aceita o evangelho. Aí o que é? É um corpo morto. E onde tem esse corpo morto, os demônios chegam, os abutres tomam conta. Então, seja liberto. Entregue a tua vida a Cristo. Não seja uma pessoa rebelde, porque Deus odeia a rebeldia. Que Deus venha abençoar a tua vida. Preste mais atenção e busque conhecimento da verdade, porque só a verdade pode te libertar.